Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todas bem-vindos aqui na nossa live. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. O nome do Senhor seja glorificado. Quero convidá-las para que nós abramos nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 17 ao 19. Mateus 27, 17 ao 19, diz assim: Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Amém, Jesus. Querido Deus, poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui reunidos como igreja de Jesus, lavados, remidos no teu sangue, purificados de todos os nossos pecados por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui nos reunimos para, em mais uma noite, podermos declarar que o Senhor é Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus grandioso, que tem feito grandes coisas em nossas vidas. Muito obrigado pelo dia que nos concedeste. Muito obrigado, Senhor, por esta noite que estamos vivendo, pela grande bondade e misericórdia do Senhor. Eu me coloco à inteira disposição do Senhor e peço a unção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, para que o Senhor me faça um instrumento, um vaso em tuas mãos, e eu possa transmitir a poderosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e ela edificar todos aquelas que estão ouvindo no dia de hoje e que em qualquer momento ouvirão esta palavra, que eles sejam edificados no poder, na graça e na virtude do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero falar nesta noite desta mulher, né? Um pouquinho desta mulher, não vamos falar dela, mas quero falar da graça de Jesus, né? Mas a gente não pode deixar de mencionar esta mulher que sonhou com Jesus, a esposa de Pilatos, chamada Cláudia, né? Prócula. E Pilatos era um procurador romano, uma espécie de prefeito, uma autoridade, né? E ela trouxe ao esposo uma revelação impressionante acerca de Jesus, né? Ela era uma mulher pagã, ela não era uma mulher crente, ela não era uma mulher obediente à lei, ela era uma mulher pagã, mas Deus, por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia, trouxe a ela esta revelação, né? E ela falou ao seu esposo: não te envolvas na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Porque mesmo não sendo ela temente a Deus, mas pelo que a gente entende aqui, ela era uma mulher justa, que ela gostava das coisas corretas, né? Apesar de ter um esposo, que nós vamos ler algumas passagens aqui, que ele era um homem cruel. Pilatos era um homem cruel, apesar do marido dela ser um homem cruel, mas ela parece ser uma mulher justa e porque ela viu o sofrimento de Cristo, ela sofreu e ela ficou preocupada para que esse homem justo não fosse condenado e que o marido dela não fosse um instrumento pelo qual Jesus viesse a ser condenado, né? Então,
Claro que isto trouxe ao coração de Pilatos uma preocupação. Talvez ele não ouvisse ninguém, né? Talvez ele não desse ouvido a nenhuma pessoa. Ele exercia um cargo de muita importância, né? É, é, ele era um homem que governou sobre a Judéia do ano 26 ao 36 depois de Cristo, e na época o imperador era o Tibério César, então da linha dos Césares, né? Tibério César era o imperador e ele tinha um outro companheiro, além de outros, né? Mas os mais conhecidos, Herodes também, que era o tetrarca, que era procurador da Galileia. Esses procuradores, eles também conhecidos como procônsulos aqui em algumas versões, eles eram uma espécie de prefeito, eles eram a autoridade romana responsável por manter a ordem, governar, cobrar impostos, fazer com que essas províncias, né, essas cidades, esses locais, eles mantivessem uma ordem e não tivessem bagunçado e houvesse ali o olhar de Roma. Eles eram muito importantes nisso, porque Roma dominava toda Israel. Esses homens estavam lá como o olho do César. Então, eles tinham essa responsabilidade de governar. A gente pode ler em algumas passagens, como em Lucas 13, 1, e a gente vai ler só rapidinho aqui. Vou ler alguns versículos aqui, para que a gente entenda o propósito de Deus. Em Lucas 13, 1, está escrito assim: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, né? E o que aconteceu quando a gente lê essa passagem? Um grupo de peregrinos galileus, um grupo de peregrinos galileus que vieram a Jerusalém para uma festa, uma das festas, né? Se rebelou contra o procurador romano, Pôncio Pilatos. Então, este grupo de galileus se rebelou contra Pilatos, né? E Pilatos ordenou a execução desses galileus. Eles foram mortos. E Pilatos pegou o sangue deles e misturou com o sangue dos animais que eram oferecidos em sacrifício, né? Para mostrar assim que ele era um homem duro, era um homem cruel, né? Então ele mata essas pessoas e mistura o sangue dessas pessoas com o sangue dos animais que eram ofertados em sacrifício. E a preocupação, né, de que da esposa de Pilatos, que Pilatos não cometesse uma grande injustiça ao condenar um homem inocente. Pilatos estaria sem saber, claro, condenando o juiz de todo o universo, que Jesus vai um dia julgar todas as coisas. Ele vai julgar todas as pessoas. Ele será juiz de todo o universo, e diante de qual todos os homens, sem exceção, um dia serão julgados, né? Incluindo o próprio Pilatos. Mas claro que ele não sabia disso, nem a sua esposa. Mas Deus, o que me chama a atenção é justamente isso. Deus falara por meio de sonho a esta mulher que não tinha nenhum temor de Deus, mas, pelo que a gente entende, no coração dela havia um senso, um desejo de justiça, né? E quando a gente lê, agora indo lá para o Evangelho de João, capítulo 18, João 18, Evangelho de João 18, aí nós vamos ficar aqui depois no 19, 18, aqui está escrito assim: do 33 até o 38 de João 18, está escrito assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo ou
Disseram-lhe outros de mim. Pilato respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei, que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Não acho nele crime algum. Aí a gente já não sabe se esse sonho trouxe já uma influência, porque a gente não vê nas palavras de Pôncio Pilatos o desejo de condenar Jesus. Não sabemos se por causa, eu acredito que seja, né? Mas a gente não sabe, não pode afirmar, porque não está escrito, que por decorrência da fala da sua esposa, ele estivesse agindo com um senso de justiça. Havia no coração de Pilatos um senso de justiça. E então Jesus se declara a ele rei que veio trazer, né, que veio falar a verdade. E ele não entende isso, né? Cristo se revelou que é rei, mas não deste mundo, né? E que foi enviado para dar testemunho da verdade. E Pilatos não compreende a que verdade Jesus se referia. Jesus se referia à verdade que desmascara toda mentira, que faz com que caia por terra, irmãos, tudo aquilo que não é palavra de Deus. Porque o que é palavra de Deus permanece. O que não é palavra de Deus, ela não vai permanecer. Ela não vai triunfar. A verdade de Cristo é que faz com que nós triunfemos, com que a igreja seja triunfante, com que você, meu irmão, você, minha irmã, sua casa, sua família, seja triunfante. Esta verdade que Jesus veio trazer, e esta verdade que precisa estar em nós, precisa estar na igreja, sendo ministrada por todas as pessoas que ali sobem, por todas as pessoas que vêm aqui na live ministrar a palavra de Deus. Nós temos a responsabilidade de falar esta verdade. Porque por esta verdade Jesus morreu. Por esta verdade ele foi julgado. E as pessoas estão brincando, dizendo que não há uma verdade. A verdade é relativa, não há relativa, não há nada de relativo, irmãos. A verdade de Cristo é uma só. E ela está aí para que a gente obedeça, para que a gente creia, para que a gente viva esta verdade, para que a gente pregue esta verdade, para que as pessoas conheçam Jesus por meio da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta verdade que Jesus veio trazer, que Jesus anunciou. Pilatos não conhecia, muitas pessoas não conhecem, mas a mim, a você, a nós, Igreja de Jesus, nós temos esse privilégio de conhecer a verdade de Jesus. Ainda em João, agora no capítulo 19, no versículo 10, capítulo 19, 10, está escrito assim: disse-lhe, pois, Pilatos: não me fales a mim, não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então, como Pilatos dizendo assim, fica quieto, quer dizer, não dirija a palavra a mim, né? Mostrando uma autoridade, dizendo para Jesus, não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Olha o 11. Respondeu Jesus, nenhum poder terias
contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, o que Jesus está dizendo? Os líderes judeus, os líderes religiosos, Anás, Caifás, que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes responsáveis por todo o ensinamento da palavra, e que naqueles dias eram os responsáveis para que os escribas, os fariseus, todas as pessoas andassem nessa verdade que Jesus estava falando a Pilatos, e que Pilatos não sabia. Mas esses homens tinham a obrigação de saber. Mas eles fecharam os olhos por vaidade, por ganância. E não é diferente do que nós estamos vivendo hoje, irmãos e irmãs. Quantos pastores estão deixando de falar a verdade, deixando de pregar Jesus Cristo? Jesus Cristo deixou de ser o centro da igreja, Jesus Cristo deixou de ser o centro da administração para se tornar outras coisas o centro, né, de toda a igreja. Quer dizer, quantas igrejas estão aí sendo movidas por tantas outras coisas que não é Jesus Cristo? E Jesus não pode ser colocado de lado. Nenhum poder teria se do alto não lhe fosse dado. E não mudou, não, meus irmãos e minhas irmãs. Nós só seremos uma igreja poderosa se do alto Deus mandar poder sobre a nossa vida. Nós só seremos homens e mulheres poderosos, que eu digo poderosos no sentido de ter nossas orações ouvidas, respondidas, termos uma vida de vitória em nome de Jesus Cristo. Se do alto nos for dado. Isso não é merecimento, isso não é favor humano, isso é graça. É graça de Deus sendo derramada abundantemente. Você passou um dia de luta, mas Deus está com você nesta noite. Deus é presente sobre a sua vida. Você está enfermo, creia. Deus é poderoso e Deus vai te curar. Nós vamos orar e Deus vai ouvir mais uma vez a nossa oração, porque nós temos dado crédito à palavra de Deus. E este poder que desce do alto, ele vem por causa da graça de Deus presente em nossa vida. Está aqui hoje, acessível a mim, acessível a você. Daqui a pouco nós vamos orar, juntamente com a nossa irmã Bruna, nós vamos orar por você que está doente, você que está abatido, você que está triste. E descerá do alto um poder que trará vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Ainda aqui em João, agora no capítulo 12, né? Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. Tá? Então, os irmãos vejam, João esclarece aqui qual foi o motivo primário, né, de Pilatos, diante dos líderes judaicos, não soltar Jesus. Ele ficou com medo, ele teve medo de ser considerado desleal a César. Por isso ele não soltou Jesus. Porque os judeus fizeram esta pressão, né? No versículo 12, vou ler de novo. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, porque não viu nele nada de errado. Né? Que maravilha. Talvez se Deus não usasse a esposa dele, ele chegasse já com uma sentença em sua mente de condenar por condenar. Mas eu não tenho dúvidas de que Jesus usou, que Deus usou aquela mulher para que alertasse Pilatos. E aí a gente vê aqui claramente que era desejo de Pilatos soltar Jesus. Mas os judeus, que Jesus havia acabado de dizer, tem pecado, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem do que o do próprio Pilatos. Pecado daqueles que entregaram
Jesus a Pilatos. Eles têm um pecado maior do que Pilatos, né? Então, aí ele diz, ainda falando aqui, né? Agora no versículo 19. Agora, aqui no mesmo capítulo 19, versículo 19 ao 23, está escrito assim. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado, era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costuras. Louvado seja Deus. Então, notem bem, irmãos, que até na forma como foi escrito ali na cruz de Cristo, os judeus implicaram. Eles queriam que dissesse, ele se declarou rei dos judeus. Ele disse, rei dos judeus. Mas Pilatos não colocou lá, Jesus Nazareno, rei dos judeus. E aí Pilatos deu essa ordem, e quando os judeus foram lá reclamar, ao invés disso, coloca, ele se diz, né, rei dos judeus. Mas Pilatos disse, o que fiz, fiz. Quer dizer, eu não vou mudar. Ficou ali Jesus como rei dos judeus. E graças a Deus, ele é o nosso rei, hoje, eternamente. Ele é rei dos judeus, ele é rei nosso, ele é rei de todo o universo, porque ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai e é o único intercessor entre Deus e os homens. E Jesus está aqui hoje, de ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor, à nossa súplica, que nós vamos daqui a pouco elevar a Ele e Ele responderá. Eu não sei se você tem tido lutas, e algumas lutas te trazem preocupação, porque o adversário que às vezes está diante de nós, ele é grande, ele tem autoridade, mas eu quero declarar a você nesta noite: Deus usa quem Ele quer. Deus usou a esposa de Pôncio Pilatos. Deus pode usar nesta noite, na sua vida, na minha vida, qualquer pessoa amanhã, durante esse mês, durante uma semana, um juiz, um médico, não sei o que você precisa, mas o nosso Deus não mudou. Ele continua operando, ele continua fazendo sinais e maravilhas. Ele está presente aqui nesta noite, pronto a nos abençoar, pronto a virar qualquer situação na nossa vida. Ele continua falando de sonhos lá em Joel 2:28. Ele fala que ele continua falando, né, ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne, os vossos jovens mancebos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, né? E, enfim, ele vai declarando lá o Joel e ele não mudou. O Espírito Santo foi derramado sobre todos nós e Deus continua aqui presente, poderoso, grandioso e glorioso. Creia no Senhor. Confie em Deus. Ele tem algo a fazer na sua vida. E nesta noite será feito. Pelo poder, pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus.